testemunho do pastor Josemar Reis, que fez um pacto satânico. É isso aí, foi forte, hein? Eu vou contar como ele contou, tá bom? 9 anos de idade, eu fiz um pacto com Satanás. Eu pus uma tatuagem nas minhas costas, uma cruz de cabeça para baixo, com a imagem de um... assim mesmo. Eu conheci um menino na rua, o nome dele era Macarrão, era apelido, né? E ele era filho de uma senhora que era dona de um centro espírita. E como minha mãe também começou a caminhar por esse caminho aí, dentro do terreiro, ela se tornou uma EQED. Eu acho que é isso, gente. Até chegar a uma determinada hierarquia. E minha mãe começou a frequentar esse terreiro. E aí ela teve a ideia. Ela disse assim, ó, vamos fechar o corpo, vamos fechar o nosso corpo. Ele tinha 12 anos e eu tinha entre 9 e 10 anos. De 9 a 10 anos. E ele disse assim, vamos lá, minha mãe fecha o nosso corpo. Porque como a gente era meninos de rua, a gente roubava muito em supermercado, enfim. E era chamado pequenos furtos, né? Para pegar um pacote de biscoito, uma bicicleta que estava na porta de uma loja. Então os seguranças ali, eles eram doidos para pôr a mão na gente mesmo. E existiam os chamados grupos de extermínio. Eles exterminavam os meninos de rua mesmo. Então eles sempre diziam assim, rapaz, vamos lá pro terreiro da minha mãe, já que a gente mora na rua, a gente está desprotegido, né? E a gente precisa fazer um pacto, né? Os nossos guias vão nos guardar, vai nos proteger. Aí na minha mente eu falei, então vamos, né? Qual é a ideia? Nós temos essa necessidade de dependência, né? De proteção. Então eu disse, vamos. Aí o primo dele era tatuador. E aí eu coloquei primeiro um unicórnio. Não existe cavalo com chifre, mas na nossa ideia ali, aquele desenho Caverna do Dragão, que tinha um menino que tinha um pau na mão e tinha um cavalo do lado, que o cavalo era o protetor dele. Então, no terreiro tem essa ideia. Deus chama a gente de vaso, né? O inimigo chama os adeptos dele de cavalo. Pensa, você é cavalo do capeta. Eu monto no cavalo, eu que tenho a rédea sobre ele, e aí eu uso ele. O inimigo faz exatamente isso. Então, na nossa mente, a gente é o nosso guia que vai... na nossa mente, o nosso guia vai nos guardar, vai nos conduzir. Nós somos o cavalo. Aí eu ponho a tatuagem do unicórnio e pus a tatuagem de um chamado Exu nas costas. A figura daquele desenho maligno, aquela cara feia, com chifre, com os dentes. E aí eu tive a ideia de botar uma cruz de cabeça para baixo. E tudo isso são portais que a gente vai abrindo, né? Uma legalidade muito, muito grande mesmo. E aí nesse mesmo dia que a gente pôs a tatuagem, a mãe dele, do meu amigo, veio com a gilete, levou a gente para dentro de um quarto lá, que fazia a cabeça, onde se faz um trabalho, a preparação, né, para receber o corte. Faz o corte é chamada escura, é a chamada escura, né? Eles fazem o corte no braço direito, no braço esquerdo, nos pés, na cabeça e nas costas. E ali quando foi fazer a preparação, né, para poder fazer a escura, eu desisti. E eu falei, não, eu não quero me cortar com gilete, não. Eu já pus a tatuagem, já tá bom. Hoje eu entendo que era Deus me guardando mesmo, né, para eu não me aprofundar tanto. Já tinha feito o pacto, a tatuagem nas costas, dentro desse processo. Após esse pacto, a minha vida começou a caminhar, assim, totalmente nas trevas, gente. O que eu pensei que ia me trazer bem, me trouxe ruína, e me trouxe mais, eu me tornei agressivo, sabe? O Senhor aumentou o nível dos atos infracionais, a gravidade, a violência contra as pessoas de furto. Passou para roubo, assalto à mão armada, com violência, com agressividade, não tinha amor no coração, eu achava que Deus não existia, que tudo que eu estava vivendo, a culpa era de Deus, era na verdade uma mente conturbada em busca de uma verdade que eu não sabia como encontrar, porque eu tô nessa situação, assim, né, eu não tinha pai, né, o meu pai não me amou, a minha mãe, eu não tive amor de mãe. Então, por todas as pessoas que têm problemas com seus pais, normalmente têm dificuldade de entender Deus, né? Todo mundo tem problema com pai, com mãe, que não teve amor, geralmente tem dificuldade de entender as coisas de Deus. Então, que pai é esse que não me protegeu, que não me cuidou, né? Então, não supriu as minhas necessidades. Então, fazendo coisa errada, a gente quer que aquele pai proteja. Então, todo mundo que tem problemas com o pai, com a figura paterna, tem dificuldade. E chegou um ponto em que a minha mãe começou a se relacionar com vários homens. Eu sempre digo que hoje eu admiro a minha mãe. Com tudo que ela viveu, eu tiro o chapéu para ela mesma. Ela foi uma mulher guerreira, uma mulher que ia me buscar na rua, espalhava minha foto. Você viu meu menino? Você viu meu filho? Onde está o meu menino? Quantas vezes, né, eu criança com os meus 5, 6, 7 anos, quando a gente ia buscar comida, 5 crianças e uma mãe. Ela dizia assim, come você, e se sobrar a mamãe come.
E aí 5 crianças famintas comiam tudo. Deitava no colchão, aí eu deitava com a minha mãe, eu botava a minha cabeça perto da barriga dela e eu ouvia a barriga dela roncando, sabe? E as lágrimas escorrendo no canto do olho dela. Ela era uma guerreira. Então todo esse processo desencadeou dentro de mim um ódio muito grande, de ver minha mãe assim, passando fome. Aquele desejo de me vingar do meu pai, sabe? Eu tinha de 13 para 14 anos. Meu pai faleceu em 2008. Quando ele vendeu a casa e foi embora, eu tinha 5 anos de idade. A gente sempre se encontrava assim porque morava na mesma comunidade. Mas ele saiu de casa, vendeu a casa, foi morar com a amante. E na humilhação, assim, ainda abandonou a família. Humilhando mesmo. Não passava lá nem para perguntar se a gente precisava de um copo de água. Só que eu sempre digo que a vida, ela tem a lei do retorno, né? O final dele, gente, foi trágico. E Deus me usou para poder ganhar a alma do meu pai para Jesus. Na última hora, no último momento, ele foi baleado, tomou um tiro, perdeu a perna, ficou no hospital e veio embora para a Bahia. A família da parte da minha avó, da minha mãe, da mãe dele, né, materna, morava aqui na Bahia. E aí ele, já bem debilitado, veio para cá, morreu no Ananares. Não, como é que chama? Ananeres. Bom, e aí ele já bem debilitado veio para cá, morreu em Salvador. E eu já estava morando aqui, pregando, fazendo a obra de Deus. Aí Deus me usou, falou, vai lá pregar para ele. Eu falei, Senhor, como vai ser difícil isso? Deus disse, você prega, ganha alma, mas precisa liberar perdão para o teu pai. Aí ele pediu perdão para minha irmã, perdão para as minhas outras irmãs, pediu perdão para minha mãe. Aí 2 dias depois ele aceitou Jesus, né? Eu consegui ali fazer ele aceitar Jesus, a gente se reconciliou. E Deus recolheu, levou, né? Então eu sempre digo aquilo que a Bíblia nos ensina, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E glória a Deus por isso, né? E esse testemunho muito forte, né? Que Deus é bom, depois de tudo que esse homem fez, né? Ele passou, que, enfim, tantas tribulações, o Senhor deu oportunidade. Isso é privilégio, né? Não é, assim, não são todos que têm essa oportunidade de aceitar Jesus. Tem muitos que morreram de uma forma que não tem tempo de se arrepender. Mas ele teve tempo de se arrepender. E o entrevistado foi num podcast Palavra Viva, pastor Josemar Reis. O testemunho dele é muito forte, eu recomendo que vocês assistam. E é bênção, né, gente? Glória a Deus. Se você tem um testemunho, manda para mim que eu conto aqui. Compartilha, porque testemunho tem que ser compartilhado, tá? Para Deus abençoar a tua vida. E que você coloque aí nos comentários o que você achou desse testemunho e que você dê um glória a Deus, pelo menos, para glorificar o nome do Senhor por essas vidas. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.